Oi, família cósmica, meu nome é Jess Leal, nessa encarnação, e hoje estou aqui para falar da história de Maria Magdalena e Jesus. Eu já falei em outros vídeos como minha missão está inspirada nas mensagens, as mensagens que eles deixaram. E é muito importante saber, eu vou só dar uma visão geral da sua história, porque tem muitas coisas escondidas no processo e realmente eu acho que a igreja tentou esconder tudo isso só para que nós não deramos conta da humanidade de Jesus. A igreja quis que a gente olhar para ele como uma pessoa que não era humana, que ele não tinha uma companheira, que ele não praticou sexualidade sagrada, que ele não foi um humano que alcançou a divindade em si mesmo. Ele conseguiu um estado de iluminação e desceu nessa terra junto com sua companheira só para mostrar o caminho de iluminação. E a igreja não quis que a gente vera tudo isso, porque se dermos conta, então teríamos o poder para alcançar a iluminação em nós mesmos. Então, eles esconderam a imagem dela e tiraram da Bíblia, que é um livro editado, mas tem muitas passagens que foram assim, porque não tinha como tirar ela totalmente. Então falaram que era uma prostituta, mas não era. Foi a divina companheira de Jesus, a esposa, e agora vamos a explicar mais um pouco disso. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é essa imagem que estão olhando agora. É de uma igreja em Escócia, e eu adoro essa imagem porque realmente acho que mostra o profundo amor que eles tinham. E eu, cada vez que olho para essa imagem, fico muito emocionada mesmo. Vou acercar um pouquinho e vocês podem ver como ela ou bem está grávida ou está carregando uma criança, um bebê. Então, essa imagem é muito misteriosa. Não é muito antiga, mas acho que quem representou isso aqui fez um trabalho muito lindo. E então, só vou mostrar isso para começar e para falar da história deles. Mais que nada, vou falar dela, porque a história do Jesus todo mundo conhece. E então, o verdadeiro nome dela era Miriam de Magdala. Magdala foi o povo onde ela morava, perto do mar. Então é por isso que o seu nome se terminou falando Maria Magdalena, mas o nome verdadeiro foi Miriam de Magdala. Ela morava aí com sua família e a história dela é que seu pai foi uma pessoa abastada. Eles tinham riquezas porque o pai trabalhava no comércio de pescadores, e então Maria Magdalena não era pobre. Tinha uma família muito abastada. Ela provia da tribo de Benjamim. Tinha 12 tribos judaicas nessa época. Então, a Maria Magdalena, ela foi educada, foi iniciada na escola de Isis, no Egito. Isso aqui eu falei outro dia no vídeo de simbologia esotérica. Ela foi iniciada na escola de Isis, que era uma escola espiritual de magia sexual. Não sei se fala magia, mas o que as sacerdotisas aprendiam na escola de Isis era a utilizar a sua energia sexual. Mas não eram prostitutas, não estavam com homens, só
aprendiam a utilizar ela, e eu já fiz um vídeo explicando a vocês como nós podemos canalizar essa energia também. Então, ela conheceu o Jesus em Magdala, em uma sinagoga, e agora vamos dizer que o Jesus era judaico, era judeu. Muitas pessoas acreditam que não, porque a igreja contou a história que é inventada. Mas o Jesus era da tribo de Judá, então era judeu, era judaico. E ele praticava nas sinagogas, também evangelizava com a palavra em outros lugares e viajou muito por toda essa área. Por isso que ele foi para Magdala, e aí ela, quando foi para a sinagoga, escutou ele e abandonou Magdala para sempre. Seguiu ele, foi a discípula mais fiel. Ela continuou toda a sua missão até os últimos dias do Jesus, e realmente era muito transgressor que ela fora uma mulher educada, porque seu pai também tinha deixado para ela aprender a Torá. E isso não estava permitido nessa época. As mulheres não podiam aprender a Torá, não podiam ler ela. Então, isso aqui ia ser muito transgressor, e não só isso. Muitas vezes ela foi parte dos discípulos, e então alguns deles estavam como se incomodando com a presença de uma mulher, porque de novo, isso aqui não era uma coisa normal. E então ela continuou toda a missão de Jesus, acompanhando ele, com ele, viajou e também deu dinheiro para o Jesus. Ela sustentou a missão dele. Então, essa data é muito importante. Então, vou ler agora uma passagem da Bíblia, porque eu quero explicar uma coisa antes de continuar com a história deles. Essa aqui é o que eu vou ler agora, as bodas em Canaã, ou também se fala Canaã. E esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, o milagre mais conhecido. E então, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Diz-lhe a Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos dizer. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Diz-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E diz-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E diz-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, aí continuo mais um pouquinho, mas eu queria falar disso porque muitas pessoas acreditam, e estou incluindo eu mesma, que essas bodas aqui não foram as bodas, Jesus não era um invitado, sino que essas bodas eram do Jesus e Maria Magdalena. Esse foi seu casamento.
E eu falo disso também porque nessa passagem da Bíblia, a mãe de Jesus está acionando como uma anfitriona. Ela está dando ordens para os empregados. É como, porque uma invitada vai dizer aos empregados o que fazer? E eu acho que ela tinha esse poder porque realmente eram as bodas de seu filho. Então muitas pessoas falam que essa aqui ficou na Bíblia, mas eles esconderam que eram as bodas de Maria Magdalena e Jesus. E vou mostrar agora uma pintura que é da pós-crucifixão, porque aqui ela está tocando o corpo do Jesus e nessa época os corpos não podiam ser tocados por alguém que não fosse da família. Então, eu acho que sim sabia que eles estavam casados, que eram um casal. Agora, outra coisa muito importante é que, como já falei, o Jesus era da tribo de Judá e a Maria Magdalena era da tribo de Benjamim. Então, essas tribos eram muito importantes na época. O Jesus também tinha na sua sangue, ele era um descendente o rei Salomão. Então, realmente, o Jesus poderia ter reclamado o trono de Israel. Então, a força que eles tinham na sua união não era somente espiritual. Eles eram uma força política também. E isso aqui queda explicado porque no momento antes da crucifixão, o que a gente chama de a paixão do Cristo, eles colocam a coroa de espinhas e fazem brincadeira com ele, mas porque ele realmente poderia ser o rei, poderia ter reclamado o trono. Então eu acho que não só perseguiram ele porque por seus ensinamentos espirituais que estavam ajudando a acordar muitas pessoas, sino que também porque ele realmente tinha uma força política. Outra coisa que eu não falei que é muito importante e talvez já muitos saibam, mas o nome verdadeiro do Jesus era Yeshua ben Yosef. Mas vamos continuar falando para ele Jesus porque é mais fácil. Então, não vou contar toda a história da crucifixão porque todos acho que já conhecem, mas é importante dizer que a partir desse momento, todos vão fugir, porque vão ser perseguidos. Então, todos os discípulos têm que ir embora, incluindo Maria Magdalena. Uma coisa que eu queria falar também era que a Maria Magdalena causava incomodidades também entre os discípulos, porque muitos deles não eram educados, muitos deles eram somente pescadores, e a Maria Magdalena não só era a mulher de Jesus, sino que também compreendia ele com a profundidade que os ensinamentos dele tinham. E muitas vezes os mesmos discípulos não entendiam ele. Então isso causava muita incomodidade, porque muitos achavam que o Jesus escolhia ela entre os homens e outra vez, isso era muito transgressor, uma mulher que tivera esse tipo de conhecimento. E então, aí todos vão embora porque vão ser perseguidos, e começa a missão também dos discípulos, porque vão embora para levar a palavra de Jesus, os ensinamentos para outros lugares, e a Maria Magdalena teve que fugir também. Ela vai embora num barquinho com Lázaro,
a Maria Jacobé, Maria Salomé e Marta. E aqui começa a história que não se fala oficialmente. Porque se diz que Jesus e Maria Magdalena tiveram 2 filhos. Um homem que seu nome poderia ser Yeshua David, e que ele foi embora com José de Arimatea para a Inglaterra. E a Maria Magdalena, aqui tem 2 teorias, mas se fala que, ela foi embora nesse barco. Agora vou mostrar uma imagem, mas se diz que ela estava viajando com sua filha, mas pode ser que ela estava grávida nesse momento, e outros falam que a criança já tinha nascido, e que muitos confundiram ela com sua criada, porque tinha a pele mais escura que Maria Magdalena. Mas poderia ser também por a viagem, o sol e todas as coisas que elas passaram até chegar ao sul da França. E agora eu vou mostrar uma pintura que eu acho que eu gostei muito, porque é uma pintura que descreve a Maria Magdalena chegando ao sul da França, e olha aí, tem uns anjos no céu como dando proteção para ela, porque ela tinha que continuar com o legado. Ela foi a que continuou com o legado da palavra de Jesus, e com o legado não só esse, sino o legado de sangue. Eles tiveram filhos, e a igreja nunca quis que a gente soubesse isso, porque era uma prova mais de que o Jesus foi humano. Eles quiseram que a gente acreditar que ele era um Deus, mas não era. Era um humano que conseguiu a iluminação. E então, daqui na frente, as coisas vão ser difíceis, porque Maria Magdalena continuou o legado, claro. Ela fundou uma escola também, continuou com os ensinamentos. A filha dela, o nome dela era Sara, que em hebreu, em judaico, significa princesa. E então, ela se casou com um rei franco que se chamava Antenor IV. E assim foi como continua a descendência de Jesus e Maria Magdalena. Mas sempre foi em secreto, porque eles foram perseguidos a vida toda, continuaram perpetuando a descendência, mas foi em secreto. E o que aconteceu é que aqui também temos vários descendentes, porque, por um lado, se fala que a casa merovingia, que foi a que fundou Paris, são os descendentes de Maria Magdalena e Jesus. Foi o produto também o rei Antenor IV com a Sara. E tem uma história de uma conspiração, que isso aqui foi mais adiante no tempo, mais na frente, uma conspiração que eles assassinaram o rei Dagoberto. Então se pensava que a casa merovingia tinha desaparecido mesmo, mas o filho, que se chamava Sigeberto, logrou escapar. E de Sigeberto continua a linhagem, e o descendente de Sigeberto é esse homem que conhecemos aqui, que se chama Godofredo de Bouillon. O Godofredo foi quem fundou em 1099 a Ordem do Templo, os Cavaleiros Templários. E ele fez isso porque se fala que eles guardaram as relíquias e a documentação que falava da descendência de Maria Magdalena e Jesus, dos descendentes. E ele fundou a Ordem do Templo antes de morrer, porque ele já estava perto da sua morte. E queria transmitir todos os secretos antes de morrer.
Então, esse personagem aqui é muito importante na história, mas é conhecido também. E muitos sabem já na história que os Cavaleiros Templários foram os primeiros banqueiros. Eles tinham conhecimento e poderes na sociedade dessa época. Outra coisa que é importante dizer é que todo o sul de França tinha a energia da Maria Magdalena, e que os cátaros, que foram quem praticavam os ensinamentos de Maria Magdalena, foram descendentes também. E então, esses templários, junto com os cátaros, vão estar ligados, vão ter ligações. Em fato, se diz que teve cátaros que participavam da ordem do templo. Então, é também muito importante a presença deles, e claro, depois a igreja perseguiu e matou eles. E vou falar de uma coisa que acho muito importante também para explicar, porque na última matança que fez o Papa Benedicto, em 1321, queimaram todos eles vivos, mas o último cátaro, que o nome dele era Guillaume Bellibaste, ele falou uma profecia antes de morrer, e ele diz que em 700 anos o louro reverdecerá. Isso que é o que ele falou. E os 700 anos se cumpriram no ano 2021, que foi o ano passado. E essa foi a razão pela que eu escolhi o nome Sejam Eternos os Louros. Mas não é só por isso, sino também porque no hino nacional tem aquela frase. E eu acho que o hino nacional tem muita ligação com os cátaros. Ainda os louros estão no escudo da Argentina. E então eu achei muito bonito aquela profecia, como um retorno dessas almas dos cátaros nessa terra, não? E como última coisa que eu vou falar é que se diz que os Cavaleiros Templários chegaram na América. Em fato, eu vou falar disso mais para frente, da verdadeira história do Cristóvão Colón, porque na verdade muita da educação que a gente teve nas escolas não foi a real. Muitas coisas que falaram para nós foram mentiras, realmente. É por isso que eu acho que o sistema de educação é uma coisa que não faz bem nenhuma criança. E então, eu falo disso porque parece que tem uma obra de um alemão que se chamava Eschenbach, Wolfram von Eschenbach, mas eu não achei a obra original. Em meu canal em espanhol eu li toda o poema, mas não vou fazer agora porque realmente não tenho evidência suficiente de que isso aí aconteceu. Mas esse poema fala de que os templários chegaram antes, 2 séculos antes do Colón à América. Argentina ainda. Mas vou explicar porque isso sim aconteceu, mas não sei se o poema realmente foi feito desse jeito. Então é importante saber isso, porque também a história do descobrimento da América não é real. Mas vou deixar isso para outro vídeo. Essa aqui é somente para que a gente conhecerá de um jeito simples a história de Jesus e Maria Magdalena, e tem muitas representações dela
pinturas, muitas. Claro que o Da Vinci também fez uma representação, a última cena, o último jantar, não sei como se fala em português, por exemplo, uma das pinturas, eu vou mostrar agora enquanto estou falando. E a última coisa que eu vou mostrar, que falando dos louros e os cátaros, essa carta de tarot, que se chama O Mundo, The World. É uma carta muito conhecida, é o arcano 21 do tarot. E eu acho que essa representação que foi feita por uma pessoa, uma mulher, que se chamava Pamela Colman Smith, ela acho que desenhou isso aqui inspirada na Maria Magdalena. E o que vou mostrar agora é o escudo da Argentina, que eu achei muito parecido, realmente. Mas não vou agora explicar isso, mas foi modificado o escudo da Argentina com intenções negativas. Eu já falei no vídeo do Simbologia que toda a simbologia é uma impressão energética mesmo. Então, parecia que o escudo da Argentina tinha olivos e que a representação deles eram a paz e que tiraram os olivos do escudo com intenções negativas. Mas os lauréis têm que ver com o triunfo, realmente. Então, bom, gente, esse é o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.